Opa, Renan Levinsky aqui. Você já ficou com aquele sentimento de vou explodir, não vou mais aguentar, vou fazer barraco, meu sangue tá subindo pra cabeça, eu estou ficando com muita raiva de alguma determinada situação. Normalmente, o que a gente faz quando isso acontece? A gente, cara, não pensa duas vezes, a gente simplesmente vai lá e faz o que tem que ser feito, o que nós achamos que deve ser feito naquele momento. E quando a gente tá com a cabeça quente, a gente acaba tomando decisões erradas. E eu estava prestes a tomar uma decisão errada que iria me prejudicar há mais ou menos uma semana e meia atrás. Só que eu estava lendo a Bíblia, eu estava lendo Josué, eu estou lendo a Bíblia toda esse ano e eu estava lendo Josué. Só que eu gosto de ler e sempre tentar entender a situação, tentar entender o contexto da história que eu estou lendo para que eu possa aplicar na minha vida ou para que eu possa ajudar outras pessoas com essa palavra. E cara, olha só o que está escrito lá em Josué 22, tá? Capítulo 22, versículo 10. Está escrito assim, ó. Quando chegaram a Geliote, do lado do oeste do Rio Jordão, as 2,5 tribos construíram ali um altar grande que podia ser visto de longe. Os israelitas lá do outro lado das tribos ouviram falar disso e comentavam: escutem, o povo das tribos de Ruben e de Gade e de Manassés do leste construíram um altar em Geliote, do nosso lado do Rio Jordão. Quando o povo de Israel ouviu isso, todos se reuniram em Siló para fazer guerra contra eles. O que estava acontecendo aqui é que simplesmente o povo de Israel viu que do outro lado ali, as 2,5 tribos que tinham ficado do outro lado do Rio Jordão, elas estavam construindo um altar. Eles só ouviram falar e eles já queriam guerrear, eles já estavam se preparando para guerrear. Se você está acompanhando a nossa série sobre livros da Bíblia aqui do canal, que inclusive se você não está acompanhando, eu recomendo fortemente que você acompanhe, meu jovem. A gente falou em Josué sobre as tribos, né? As tribos de Israel que foram divididas, foram 12 tribos, e essas 12 tribos elas conseguiram atravessar e, cara, cada uma começou a se direcionar para uma área. E dentro disso, 2,5 tribos, elas ficaram do outro lado ali do Rio Jordão. Elas não cruzaram, mas elas ficaram próximo ali na redondeza. Só que o que aconteceu aqui é que Deus, alguns capítulos antes, ele já tinha punido o povo várias vezes pelo fato do povo estar construindo altar contra Deus, altar para outros deuses e etc. E Deus ele tinha falado, cara, é o seguinte, eu não quero que vocês construam outros altares. O altar tem que ser lá o da tenda sagrada, o altar tem que ser aquele lá que eu estipulei, naquela medida certinha, naqueles côvados e etc. E vocês vão fazer tudo do jeito que eu pedi para que vocês façam, e eu não quero que vocês façam nenhum outro tipo. Quando o povo de Israel viu o que estava acontecendo ali do outro lado, que estava sendo construído um outro altar, ou aliás, já tinha sido construído um outro altar, subiu o sangue, na hora eles queriam resolver, eles queriam guerrear, eles queriam matar aquelas tribos, porque eles sabiam que se eles tivessem feito alguma coisa, Deus ia punir toda Israel, e eles não queriam ser punidos por causa das decisões de outras pessoas. Porém, o que acontece nos dias de hoje? O que acontece se a gente coloca isso na nossa vida? O que ia acontecer comigo nessa situação? Eu estava prestes a ir lá e tomar uma decisão porque eu estava com a cabeça quente, que foi como o caso aqui. Cara, eu pensei que determinada situação estava acontecendo quando na verdade ela não estava acontecendo e eu ia tomar essa decisão. Eu ia ficar louco, eu ia brigar, eu ia ficar brabo. E aí Deus me deu esse versículo. E eu entendi essa história. E olha o que acontece um pouco mais pra frente aqui. Cara, o povo de Israel já tava no sangue fervendo na cabeça, borbulhando, estava prestes a entrar em guerra, prestes a matar os seus irmãos. Quando então eles decidiram, cara, vamos fazer o seguinte, vamos mandar os chefes de cada tribo, então um chefe de cada tribo, ir lá e conversar com esse povo que estava do outro lado para entender a situação. E aí que tá, gente. A gente precisa entender a situação. E olha o que aconteceu então. Eu vou avançar aqui um pouquinho aqui, ó. Depois eu gostaria muito que você lesse todo esse contexto, tá? Leia lá o Josué 22 e entenda essa história. É uma história muito legal. Aqui, ó, no versículo 13 tá escrito assim: então o povo de Israel enviou Finéias, filho do sacerdote Eliázer, à terra de Gileade, para falar com o povo das tribos de Rubens e de Gade e de Manassés do leste. Junto com Finéias foram 10 líderes
um de cada uma das tribos de Israel. Eles foram até a terra de Gileade para falar com o povo de Ruben e de Gade e de Manassés do leste. Entendeu, né? Tinha duas tribos lá do outro lado, então foi mais 10 líderes ali junto com Finéias para conseguir entender a situação. Cara, quando você lê essa história, você vai ver que os líderes ali junto com Finéias, eles chegam dando voadora. Eles falam: mano, vocês estão loucos? Vocês querem fazer com que Deus destrua Israel de novo? Você tá querendo que Deus puna todos nós, que todos nós vamos pagar o preço do pecado de vocês, que nós não tivemos culpa? E cara, olha que legal isso aqui, porque aí o povo de Israel, esse povo que tá ali do outro lado, eles escutam aquilo, eles escutam os líderes e eles falam assim: calma, cara. Primeiro eles escutam e sem guerrear, sem fazer nada, eles explicam o que realmente está acontecendo. E olha só o que acontece. Isso foi feito para evitar que um dia os seus descendentes venham a dizer aos nossos: vocês não têm nenhuma ligação com o Senhor. Nós pensamos que se um dia isso acontecer, os nossos descendentes poderão dizer: vejam, os nossos antepassados fizeram um altar igual ao altar de Deus, o Senhor. Ele não foi construído a fim de apresentarmos ofertas a serem completamente queimados, nem sacrifício de animais, mas a fim de ser um sinal para nós e para vocês. Nunca tivemos a intenção de nos revoltar contra o Senhor, nem pensamos em deixar de segui-lo. Nós não iríamos construir um altar para apresentar ofertas a serem completamente queimadas ou ofertas de cereais, nem para oferecer sacrifício de animais. Nunca faríamos outro altar além do altar do Senhor nosso Deus, que fica à frente à tenda onde ele mora. O sacerdote Finéias, os líderes do povo e os chefes das famílias de Israel que estavam com ele ouviram o que disse o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste e ficaram satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eliezer, disse ao povo de Ruben, de Gade e de Manassés: agora sabemos que o Senhor está entre nós, pois vocês não se revoltaram contra ele. Vocês salvaram o povo de Israel do castigo do Senhor. Então Finéias e os líderes deixaram a gente de Ruben e de Gade na região de Gileade e voltaram para a terra de Canaã e contaram tudo para o povo de Israel. E o que eles falaram agradou muito o povo de Israel, e eles louvaram a Deus e não pensaram mais em fazer guerra, nem em destruir a terra onde a gente de Rubens e de Gade estava morando. E a gente das tribos de Ruben e de Gade chamou o altar de testemunha, porque disseram: é uma testemunha entre nós de que o Senhor é Deus. Cara, olha isso aqui. Mano, isso aqui tem uma lição tão grande, uma lição tão importante aqui. Veja bem, se eles chegassem lá e matassem aquele povo, Deus ia castigar eles porque eles fizeram isso, porque eles mataram o povo, porque eles guerrearam. Então, cara, para evitar uma guerra, eles conversaram, e esse é o grande segredo, sabe? Eu acho que essa é a grande lição que eu aprendi nessa semana. Quando a gente tá com um problema, quando o sangue da nossa cabeça ferve, quando a gente tá estressado, quando a gente tá nervoso, não tome uma atitude. Não faça nada com a sua cabeça quente. Não discuta com a sua cabeça quente. Pelo contrário, converse, chegue para a pessoa e tente entender o motivo pelo qual aquilo está acontecendo. Porque às vezes, e grande parte das vezes, é só coisa da sua cabeça, meu jovem. Às vezes você simplesmente tá preocupado demais e a nossa cabeça, ela ajuda, né? Porque a gente sempre tenta pensar pro lado ruim, quando às vezes não é uma coisa tão ruim. E olha o que aconteceu aqui, bem no fim, eles não guerrearam, eles tiveram paz porque eles foram sábios. E então essa é a minha mensagem para você: seja sábio, não faça as coisas com a cabeça quente, porque aí sim você terá paz, você terá alegria. E dito isso, eu apliquei isso na minha semana, em um momento que eu iria tomar uma decisão a qual iria me prejudicar, e cara, eu recebi uma bênção tão grande, porque cara, eu pensava que ia ser uma coisa ruim e aquilo foi uma vitória, cara, uma vitória de 1 ano e 8 meses que eu estava esperando para receber, tá? Eu não vou contar aqui porque é uma coisa meio pessoal, mas cara, aí você entende.
Deus trabalha sim, e Ele é maravilhoso, Ele é bondoso e Ele nos ensina. Você precisa dar lugar para Ele, você precisa ler a palavra dEle, você precisa entender o que está escrito na palavra dEle. E a mensagem, cara, a mensagem está aqui. Ela é maravilhosa, ela nos ensina e a gente precisa dar ouvidos. Porque quando a gente dá ouvidos, a gente sim escuta Deus e Deus nos guia. Essa é a minha mensagem, vejo você no próximo vídeo, talvez essa semana, talvez na outra semana, mas se você não é inscrito, se esse vídeo te ajudou, compartilha com seus amigos, se inscreve aqui no canal, porque isso vai ajudar muito aqui o nosso crescimento. Eu vejo você então na próxima semana, falou, fique com Deus, se cuidem e até semana que vem.